Olá! Sabe quando a gente prepara um currículo incrível, mas para ele chegar na mão de um recrutador, ele primeiro tem que passar por um robô? Pois é. Hoje a gente vai montar um verdadeiro guia prático, um passo a passo para criar um currículo que não só passa pela tecnologia, mas que também encanta as pessoas. Um currículo que de fato abre portas. Quem nunca passou por isso, né? Aquela sensação de enviar um currículo atrás do outro e nada. Parece que tudo vai para um grande buraco negro. A gente se esforça, capricha e a resposta simplesmente não vem. Mas olha, a boa notícia é que existe um motivo bem claro para isso e o mais importante, existe uma solução. E o motivo, na verdade, tem um número. Dá uma olhada nisso. Mais de 98% das maiores empresas do mundo usam algum tipo de software para fazer aquela primeira filtragem de candidatos. O que isso quer dizer? Que antes de qualquer pessoa ler o seu currículo, ele precisa ser aprovado por um porteiro digital. E o nome desse porteiro é Sistema de Rastreamento de Candidatos, ou ATS, para facilitar. Pensa nele como o primeiro grande obstáculo. É um filtro programado para caçar palavras-chave e formatos específicos. Se o currículo não fala a língua desse sistema, ele é descartado. Simples assim. Antes mesmo de chegar perto da mesa do recrutador. Bom, então o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender direitinho quem é esse porteiro digital. Depois, o desafio de ter um currículo para dois leitores diferentes. Aí a gente entra na parte prática. Como agradar a máquina e, em seguida, como impressionar o humano. Para fechar, vamos ver umas adaptações essenciais e a estratégia que amarra tudo isso. Certo. Para a gente conseguir vencer esse sistema, o primeiro passo, sem dúvida, é entender por que ele existe. Não é quer dificultar a vida de ninguém, não. Na verdade, é uma ferramenta de eficiência criada para ajudar as empresas a darem conta do recado. E a diferença de eficiência é brutal. Imagina só, analisar um monte de currículos manualmente pode levar quase um dia inteiro de trabalho. Com o sistema ATS, esse tempo despenca para cerca de 1 hora. Para os recrutadores, isso é ouro. Significa que eles podem focar nos candidatos que têm mais a ver com a vaga, em vez de se afogarem numa montanha de papel. Então, é aqui que mora o grande desafio. O currículo precisa ser basicamente bilíngue. Ele tem que ser capaz de comunicar o valor de um profissional de duas maneiras muito, mas muito diferentes para dois públicos bem distintos. Primeiro, uma máquina, e só depois, uma pessoa. E a diferença entre o que cada um procura é fundamental. A máquina, o HS, ela quer dados brutos. Ela está procurando as palavras-chave exatas da vaga, um formato simples que ela consiga ler sem erro. Já o recrutador quer a história por trás dos dados, o impacto que foi gerado, os problemas que foram resolvidos e se aquela pessoa parece combinar com a cultura da empresa. Ok, então vamos ao que interessa. Como é que se passa por esse primeiro leitor? Existem algumas regras de ouro para deixar o currículo amigável para o sistema. E o segredo, no fundo, é bem simples: clareza e precisão. A regra número 1 de formatação é: menos é mais. O sistema ATS adora um layout limpo, de coluna única, com fontes padrão como Arial ou Calibri, e títulos bem óbvios, tipo experiência profissional. Aqueles currículos cheios de colunas, gráficos, fontes diferentonas, isso só confunde o software. E um detalhe crucial: nunca, mas nunca coloque informações importantes no cabeçalho ou no rodapé. Muitas vezes o sistema simplesmente ignora essas áreas. E olha só como erros que parecem bobos podem custar a vaga. Um título criativo, como Minha Jornada, por exemplo, pode não ser reconhecido pelo sistema, que está lá esperando um simples experiência. Abreviações também são um perigo, porque podem não bater com a palavra-chave que o filtro busca. E a falta de números, de métricas para mostrar as conquistas, isso diminui muito a relevância do currículo. Como a gente vê aqui, as soluções são diretas e fazem toda a diferença. Palavras-chave são literalmente a moeda de troca com o ATS. A regra de ouro aqui é: leia com muita atenção a descrição da vaga e use as mesmas palavras. Se a vaga pede gestão de projetos, é gestão de projetos que tem que estar no currículo. Inclua tanto as competências técnicas, as famosas hard skills, quanto as comportamentais, as soft skills, que a vaga menciona. E o mais importante de tudo, cada candidatura é única. O currículo precisa ser adaptado sempre. Muito bem, passou pelo porteiro digital, o currículo chegou na mão de uma pessoa. Agora, o jogo muda completamente. O desafio passa a ser outro: capturar a atenção de um ser humano e em pouquíssimo tempo. Pode parecer mentira, mas é isso mesmo, 7,4 segundos. Esse é o tempo médio que estudos de rastreamento ocular mostram que um recrutador leva na primeira olhada em um currículo. É,
Menos de 8 segundos para decidir se vale a pena ler o resto ou passar para o próximo. A mensagem tem que ser imediata, tem que ser impactante. E a melhor maneira de causar esse impacto todo é mostrando o resultado, não só listando uma habilidade. Esse exemplo aqui é perfeito. Para uma pessoa, Python é só uma palavra. Agora, reduzir o tempo de análise em 30% usando Python, isso é uma conquista. Isso é a prova de valor. Para ajudar a construir essa narrativa de impacto, a dica é começar cada descrição de experiência com verbos de ação, verbos fortes. Palavras como desenvolvi, liderei ou otimizei são muito mais poderosas e mostram iniciativa. É completamente diferente de só listar responsabilidades de forma passiva. Ok, o currículo está quase lá, mas antes de apertar o botão de enviar, faltam 2 passos finais que são, cruciais: a adaptação cultural e um teste bem rápido de compatibilidade. Essas pequenas diferenças culturais podem fazer um estrago ou um milagre. No Brasil, por exemplo, o que costuma ter mais peso é a experiência profissional recente e colocar foto não é o padrão. Já em Portugal, a história é outra. É comum a formação acadêmica vir lá no topo e uma foto profissional é quase esperada. Conhecer esses detalhes mostra cuidado e pode ser o que define o sucesso da candidatura. E aqui vai um teste super prático para saber se o currículo está legível para um robô. É bem simples. Copie todo o texto do arquivo e cole num editor de texto simples, tipo bloco de notas. Se o texto aparecer todo quebrado, confuso, mau sinal. O ATS provavelmente vai ter o mesmo problema. Agora, se ele aparecer limpo, organizado, ufa, é um ótimo indicativo. No fim das contas, a grande estratégia não é sobre usar truques ou macetes. É sobre ter uma comunicação que funciona. É sobre construir um documento que seja perfeito nos 2 níveis, no da máquina e no do ser humano. A mentalidade certa aqui é tudo. A ideia não é tentar enganar o sistema, pelo contrário. É criar um currículo tão claro, tão bem estruturado, que uma máquina consegue entender sem problemas. E, ao mesmo tempo, tão focado em impacto e resultado, que um recrutador fica genuinamente impressionado. Então, para a gente resumir e não esquecer mais, o formato simples e limpo sempre vai ser a melhor aposta. As palavras-chave da vaga são a porta de entrada. Mostrar o impacto com números é fundamental. Personalizar o currículo para cada oportunidade é obrigatório. E, claro, sempre testar a compatibilidade antes de enviar. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhe para o seu currículo nesse momento. Ele está só listando tarefas ou ele está de fato contando uma história poderosa de conquistas? E o mais importante, essa história, ela está sendo contada de uma forma que tanto a tecnologia quanto as pessoas conseguem entender e valorizar? A resposta para essa pergunta pode ser exatamente a chave que faltava para abrir a próxima porta da carreira.